o que acontece? De repente, esse hospital parado e você com doença, com câncer na sua família ou você mesmo e não tinha onde ser atendido. Foi por isso que eu votei para que hoje nós pudéssemos estar aí hoje com esse resultado dessa semana, que para mim foi a melhor semana, uma das melhores semanas na minha vida, Zé Léo. Quando você, através do seu trabalho, você consegue fazer que a população possa ter o que mais nós necessitamos, que é saúde. Porque uma pessoa sem saúde, de que resolve ter emprego, ter dinheiro, Zé Léo? E não ter saúde. E não ter saúde. Então, o que nós fizemos... Prioridade da saúde, né, Fernando? Naquele momento, por que a gente votou com o governador? Porque eu sabia, eu já estava pensando no futuro de Umuarama, o futuro dessa região. Eu não estava olhando naquele momento o que nós precisávamos. Nós precisávamos sim, Zé Léo, de 30 milhões que o governo vai aportar para o OPECAM para atender aqueles que precisam da saúde pública. Porque quem tem dinheiro, Zé Léo, tem convênios, tem recursos para pagar, mas aqueles que não têm, é isso que está feito aí. O governo do estado vai aportar 30 milhões de reais por ano, nesse ano já, para o OPECAM atender aqueles que precisam de um atendimento, que não tem recursos e que provavelmente, se não tivesse esses recursos, se não tivesse o tratamento, com certeza morreriam antes. É por isso que eu vim aqui hoje, Zé Léo, dizer a você, aos seus ouvintes, a toda Umuarama, a toda a região, o porquê que naquele momento eu votei, porque eu sabia que nós precisávamos desses recursos para as pessoas que precisam e necessitam de um tratamento médico. De nada adiantava as pessoas pagarem na conta de luz, na conta do telefone, ou seu carnezinho, para a construção da OPECAM, se quando tivesse pronto, como ficou inaugurado, e não tivesse recursos para o atendimento à população. De que adiantaria, Zé Léo? Nada. Porque a gente sabe que a saúde é tudo, viu, gente? Quem que tava, no momento, eu vi tanta, né, fazendo aí uma manifestação contra a sua ideia, né? E aí eu falei, gente, o Fernando sabe o que faz. Eu conheço você, Fernando. O Umuarama tem que orgulhar muito de você, que para mim você ainda foi um dos melhores prefeitos que passou por Umuarama. Todo mundo você vai no bairro, fala, nós tem esse asfalto aqui hoje, nós devemos muito a Deus e o Fernando, que teve a ideia de fazer o asfalto nos bairros. Quero agradecer aqui o seu Walter, que é o pai do Fernando, que aqui. Seu Walter, que bom ver o senhor com saúde, tá? Mas sabe que eu gosto muito do senhor. O Zé Carlos, também da prefeitura, o Marconi, e depois nós vamos conversar com o Fábio. Fernando, foi criado esse projeto seu da região, né, metropolitana e favoreceu a todos os municípios. E eu sempre falo, mas tem que ter projeto. Quais os projetos que podem acontecer na região noroeste, na região metropolitana, que você sabe que esse projeto seu favoreceu muito Minha Casa Minha Vida, toda a cidade da região fala depois que o Fernando fez aquele projeto, Zé Léo, como que nós ganhou com isso? Zé Léo, a região metropolitana trouxe para a região mais de 600 milhões de reais. Foi o maior projeto até hoje feito, que às vezes os prefeitos brigam por uma emenda de um parlamentar, do deputado federal, do deputado estadual, certo. E você consegue trazer para o município 1 milhão, 2 milhões, 500 mil, 100, 200. Mas esse projeto da região metropolitana, Zé Léo, trouxe para a região 600 milhões de reais. E além do mais, além de trazer esse recurso que o povo deixou de pagar, trouxe casa. Porque eu sempre tenho dito, Zé Léo, que a primeira pessoa precisa ter saúde. Segundo, precisa ter uma casa para morar. Eu acho que isso é o básico de uma família. Fundamental. Fundamental. E aí o que fez esse projeto da região metropolitana? Deu a oportunidade do povo da região metropolitana economizar 600 milhões de reais, porque aqueles que ganham menos têm a oportunidade, Zé Léo, de fazer um financiamento da Minha Casa Minha Vida de 50 mil, e aí tem um desconto que deixa de pagar para a Caixa Econômica 18 mil reais, mais de 30% da sua casa. Esse 30%, a pessoa pode investir primeiro, Zé Léo, nos móveis ou de repente até na comida, porque a prestação fica mais barata. Então, esse projeto da região metropolitana foi um projeto que naquele momento, e principalmente na eleição passada, em 2014, o povo não entendeu o que eu fiz por esta região e por esta cidade. Muitas das pessoas, até alguns adversários, criticavam, dizendo, pô, o que resolveu a região metropolitana? Porque o cara achou que a região metropolitana ia dar por dinheiro, principalmente no bolso dos meus adversários. E aí não davam um crédito. Mas hoje a Caixa Econômica, para quem quer dizer, ela tem um relatório. Foram mais de 600 milhões de reais
que deixaram de ir para o governo federal por ser região metropolitana. E outra coisa, tivemos as casas, porque muitos dos compradores, se não tivesse esses 18 mil de gratificação, vamos dizer assim, do governo, não teria oportunidade de ter a sua casa para morar. É isso que foi a importância, que além de trazer esse desconto para os compradores, houve também a oportunidade daquelas pessoas que dificilmente teriam uma casa para morar se não fosse a criação da região metropolitana. Mas aqui, Zé Léo, aproveitando o seu programa, sua audiência, eu quero dizer, existe um alerta hoje que, de repente, a classe política regional não se está dando conta. O governo federal fez um decreto que mudou uma grande forma da região metropolitana. Certo. E se as nossas lideranças políticas regionais, os prefeitos atuais ou os próximos prefeitos que virão, não se derem conta, provavelmente nós podemos perder a 4ª região metropolitana de Umuarama. Não pelo meu projeto, Zé Léo, mas por não ter operacionalidade das lideranças políticas dos municípios que fazem parte da região metropolitana se reunirem e ver o que tem que ser feito para que a região metropolitana não acabe. Porque se ela acabar, não é por vontade minha. Não recebe mais esses benefícios também. E não é por vontade minha do deputado Escanavaca. Vai ser por falta de vontade política dos prefeitos, das lideranças políticas desses municípios. O tempo está correndo, nós temos essa preocupação e eu não estou vendo mobilização nenhuma, porque o prefeito gosta muito, Zé Léo, é de emendas. E a emenda, a região metropolitana, é benefício para o povo, é benefício para quem tem que ter. E quando você dá realmente uma emenda, a emenda é para o município, o povo pode estar usufruindo disso. Mas hoje, a região metropolitana tem um benefício para a população dos municípios. Perfeitamente. É por isso que eu tenho essa preocupação. Mas eu espero que os atuais prefeitos e os próximos prefeitos já comecem a colocar no seu plano de governo a luta para que a região metropolitana de Umuarama continue. Porque existe hoje um decreto do governo federal modificando, dando as novas condições para que as regiões metropolitanas do Brasil continuem sendo. Fernando, outra polêmica do Umuarama aqui, que todos os pré-candidatos a prefeito estão vindo aqui, está falando a respeito da Zona Azul. Você como deputado, falar um pouquinho da Zona Azul. E todos os pré-candidatos vêm aqui, os caras estão reclamando muito da Zona Azul. As pessoas que vêm de fora, em especial, aqui de Umuarama também. Como que você vê a Zona Azul hoje em Umuarama? Zé Léo, eu acho que realmente a população acordou, a população tem se manifestado e tem mesmo que se manifestar. E ontem mesmo, Zé Léo, eu me surpreendi. Eu tenho ouvido muita crítica, muita reclamação. E ontem aconteceu justamente comigo, Zé Léo. Ontem você sabe que o nosso partido, o PDT, fez uma convenção para o pré-lançamento do Fávaro como prefeito de Umuarama. Foi na região central de Umuarama. E eu tive a oportunidade, Zé Léo, por incrível que pareça, parar em frente a Rádio Ilustrado. Certo. E pus o meu cartãozinho até às 11h15, porque eu sabia que o evento ia demorar um pouquinho, e fiquei lá até às 11h22, Zé Léo. Certo. Você acredita que a hora que eu cheguei já tinha uma multa no meu para-brisa? Não esperaram nada, né? 7 minutos, aí que Zé tá Léo. reclamando. 7 minutos. E aqui eu tenho que fazer uma crítica, Zé Léo. Se o Até meu veículo... construtiva, né? Isso. Se o meu veículo tivesse numa área que nem central ali da Avenida Paraná, que há obrigatoriedade de tirar o carro, de virar, de tirar para outras pessoas usarem a vaga, do qual eu concordo. Agora, Zé Léo, sábado de manhã, em frente à Ilustrada FM, só tinha o meu carro estacionado, Zé Léo, não tinha outro carro. Então falta na Zona Azul, em quem está operando, o bom senso, porque aqui está se falando igualzinho Curitiba, quando os prefeitos foram criticados, que os radares eram a fábrica de multas e não a fábrica de segurança que era a instrução de colocar os radares em Curitiba. Tanto que numa campanha eleitoral foi decidido que quem fosse o vencedor teria que colocar faixas verdes antes dos radares, para orientar a população que a indústria não era instalada, a indústria da multa em Curitiba. E aqui o que me parece aqui em Umuarama
que foi instalada a indústria da multa da Zona Azul. É isso que eu tenho visto a comunidade reclamando, e eu espero que os próximos prefeitos, o próximo prefeito, melhor dizendo, tome alguma atitude, já que a atual administração já tem conversado com quem opera a Zona Azul, e estou vendo que não está tendo muito resultado, porque volta e meia eu vejo o prefeito Moacir Silva comentar que ele também não concorda com a indústria da multa instalada em Umuarama. Mas eu, Zé Léo, eu acho que eu tenho uma ideia, e que se fosse prefeito, até porque eu quero dizer a você, Zé Léo, tem alguns opositores aí dizendo que fui eu que instalei a Zona Azul quando prefeito. Isso não é verdade. Não fui eu que instalei a Zona, bem claro. Não fui eu que instalei a Zona Azul quando eu era prefeito. Algumas pessoas mal informadas e através da internet acaba colocando, e não fui eu que coloquei a Zona Azul. Mas concordo com ela que há necessidade sim. Tem que ter uma regulamentação do estacionamento. Mas, Zé Léo, se eu fosse o prefeito, o futuro, eu, quando vencesse esse contrato, ou de repente se há condições de romper esse contrato, por que nós não instalarmos uma empresa de economia mista, de uma finalidade, Zé Léo, que o lucro da Zona Azul fosse distribuído para as entidades assistenciais de Umuarama? Aí seria muito Eu acho que as entidades de Umuarama passam por muita dificuldade financeira. São pessoas de bem, pessoas que trabalham, se dedicam para atender as pessoas, e que esse recurso da Zona Azul poderia realmente ser, depois de pago os funcionários, não ia perder emprego ninguém, continua na mesma modalidade de emprego dos trabalhadores, de quem gerencia, seria escolhido pela comunidade, e o lucro da Zona Azul fosse distribuído per capita para cada entidade que presta assistência social na nossa cidade. Eu acho que isso, Zé Léo, ninguém ia reclamar, de repente, nem da multa, Zé Léo. Porque essa multa seria em benefício de quem? Em benefício de uma entidade que está fazendo um belo serviço. E aqui em Umuarama nós temos que reconhecer. Tem várias entidades que fazem trabalhos fantásticos, maravilhosos, de livre iniciativa, sem remuneração, fazendo, como que se diz, festas para ter recursos, e de repente, imagina você, voluntariamente eles trabalham, sem ganhar nada. Imagina você se as entidades pudessem participar do lucro da Zona Azul. Nossa Senhora. Pegasse todo trimestre, faz uma reunião, divide para as entidades o que sobrou. Per capita, uma entidade que tem 100 crianças recebe um determinado valor. A outra entidade que tem 10 crianças, outro 10% do valor. Seria uma renda per capita do valor. Quantas pessoas são atendidas pelas entidades? 1.000 pessoas. 1.000 pessoas, 10 mil, divide 10 mil por 1.000, vê quanto cada pessoa tem direito dessa renda e repassa para a entidade. Eu acho que essa ideia, Zé Léo, tem que ser implantada imediatamente. Já. Eu não sei o contrato, não posso estar falando besteira quando vai, se quanto é a multa, como é, mas eu acho que a próxima administração, Zé Léo, tem que administrar dessa maneira. Eu acho que essa maneira, todo mundo que vem aqui, todo mundo da comunidade de Umuarama vai se sentir feliz de repente, que nem eu pagar ontem, a multa lá. Não é o problema de eu pagar a multa. Eu acho que é falta de bom senso só. E hoje as pessoas não vivem no rigor da lei. As pessoas hoje vivem em bom senso. É isso que a população deseja. Eu tenho certeza que ninguém reclama de pagar o estacionamento, de pagar a multa, desde que tenha bom senso. Ontem eu fui multado, não estou reclamando da minha multa, que fique bem claro. Certo. Eu acho que faltou um bom senso de quem está atuando nessa função, de que por 7 minutos, em uma área que não tinha ninguém para estacionar na minha vaga, eu fui multado. É só isso, eu acho que está faltando um pouco de bom senso. Se eu tinha 10 minutos de tolerância sem estar remunerado, por que eu fui multado com 7 minutos que eu ainda deveria ter de tolerância no início? E com um monte de vaga que tinha ali, sim, né? Então eu não estava atrapalhando a vaga de ninguém. Mas, eu quero também aproveitar essa oportunidade. Deixar a mensagem, né, para a população Umuarama. E também dizer, está aqui o Fávaro, que é o candidato do nosso partido. Foi ontem lançado sua pré-candidatura. E eu quero dizer a você e aos teus ouvintes e a toda a comunidade de Umuarama, a nossa cidade não pode parar.
Hoje eu diria para você que o Fávaro é o pré-candidato mais bem preparado que conhece a atual situação do município. Você imagina você, Zé Léo, pegar uma empresa ou pegar um município sem ter conhecimento de como está a velocidade, como está a administração, quais são os números da administração. Qualquer um que assumir a prefeitura sem estar tendo esse conhecimento dos números da prefeitura, Zé Léo, vai demorar no mínimo, pode-se dizer, 1 ano. Depois de 1 ano, vai tomar pé da situação em que está o município. Depois, o ano seguinte, já é um ano eleitoral de novo. Em 2018, nós vamos ter novas eleições. Para de novo o município. Então, eu gostaria, Zé Léo, que a população de Umuarama analisasse bem os pré-candidatos que estão todos se dispondo. Vejo grandes discursos, grandes ideias, mas não vejo da onde, Zé Léo, que vêm os recursos. Até porque eu tenho certeza que ninguém pegou desses novos que estão aí se predispostos a candidatos, aí lá na prefeitura ver a atual situação, qual é a folha de pagamento, qual é os compromissos de financiamento que a prefeitura tem, que o município tem, quanto gasta na educação, quanto está gastando na saúde, para que possa realmente fazer uma pré-campanha consciente do que vai falar, porque é muito simples hoje você vir aqui, fala que vai acontecer, e de repente o orçamento cai, como tem caído todos os meses, e essas ideias acabam sendo só ilusão. Então, por que eu tenho falado sempre? Hoje, o pré-candidato mais bem preparado para continuar, que conhece a administração, é o Fávaro. E quero dizer a você também, e garantir aos eleitores de Umuarama, que o Fávaro vai ser a sua administração. O Fávaro não vai fazer a administração minha, do Escarnavaca, quando foi prefeito até 2004, ou a do atual prefeito Moacir Silva. O Fávaro vai fazer a administração dele, ele vai ter a oportunidade. E quem conhece o Fávaro sabe que a paciência, que a tranquilidade é o que nós precisamos, Zé Léo. Nós não podemos fazer o que aconteceu em 2004. Quando eu saí da prefeitura em 2004, e depois afundou, que em 2008, de 2005 a 2008, não aconteceu nada nessa cidade. É isso que nós não podemos. Hoje, a situação é muito difícil, a crise financeira é muito preocupante, e nós temos que ter pessoas que têm conhecimento do dia a dia do município. Eu vejo hoje o atual prefeito, algumas pessoas o criticando porque a praça está parada. A praça está parada, Zé Léo, não é por vontade política do prefeito. A empreiteira que ganhou, quebrou. E largou a abacaxi na frente. Aí, infelizmente, tem que fazer toda a situação novamente. Isso, o público não é como você para comprar um carro, para fazer uma sua casa. Não deu certo com esse aqui, você muda para outro. O público não é assim. Então, o que tem acontecido em Umuarama, o prefeito, às vezes, todo mundo criticando o prefeito atual, mas eu quero dizer para você que a grande maioria das coisas não é culpa dele. Ele não tem culpa que caiu a arrecadação em mais de 30% do FPM, que o governo federal não está repassando. O governo federal, quantos anos não aumenta os recursos da saúde? Por isso que eu vim aqui hoje dizer dessa OPECAM, que nós conseguimos mais 30 milhões por ano. Por quê? Porque o governo federal até hoje não colocou R$1 num hospital que já está funcionando. Então, algumas situações, Léo, que acontece no município não é por vontade de quem está administrando. Isso que fique bem claro. Às vezes a crítica é continuidade. Não, eu sempre tenho dito, hoje o prefeito Moacir Silva pode ter todos os defeitos do mundo, mas não tem uma pessoa que fala tão bem dessa cidade, que empolga tanto os investidores como o prefeito Moacir Silva. Luta, né, nós temos que fazer esse reconhecimento, Zé Léo. Se hoje grandes empresas se instalaram em Umuarama, foi graças ao poder de compra da nossa comunidade, mas principalmente pelo o convencimento, Zé Léo, que tem e que sempre teve o nosso prefeito Moacir Silva. Não tem uma pessoa que vem de fora que não elogia, e quando você leva, e eu tenho
Você sabe que eu tenho tido contato com grandes investidores que estão investindo em Umuarama, muitas das vezes até sem conhecer. Eu tenho levado os empresários à prefeitura e faço questão de levar para que possa ter conhecimento do entusiasmo que tem o prefeito Moacir Silva em relação à nossa cidade. Eu sei que às vezes existe falhas na saúde, existe falhas na segurança, existe falhas na educação, existem os buracos na rua, mas existe a pior falha que tem, que é a falta de recursos, Zé Léo. Eu sei disso. Hoje, eu tenho dito para você, se não fosse a nossa votação, que nós fizemos esse reajuste fiscal do estado do Paraná, nós hoje, os municípios do Paraná, estariam falimentar. Não estariam pagando nem salários, Zé Léo. Porque hoje a arrecadação a nível federal caiu muito e é graças ao governo do estado que os municípios estão tendo condições de estar pagando pelo menos o salário em dia. E tem alguns dos municípios que não conseguirão pagar o 13º este ano. Então, às vezes as pessoas criticam, mas eu acho, e quem assistiu, Zé Léo, aquela minha entrevista na TV Assembleia, que eu disse que o político, infelizmente, ele é analisado pelos defeitos. E eu tenho certeza que os defeitos de qualquer cidadão de bem é menor do que as qualidades. Podem ter certeza, o Fávaro que está aqui, as pessoas vão o criticar por algumas pessoas que às vezes não o conhecem e que diz que o Fávaro é cabelo branco e que não gosta do Fávaro, mas não vê a qualidade de todo esse tempo que ele está participando das administrações de Umuarama, como já participou do Estado também, não sabe das qualidades que ele tem e que será um bom administrador para a nossa cidade. O que nós precisamos ver hoje, nesse momento, Zé Léo, é isso. A pessoa pé no chão, a pessoa que não fica com promessas, com falsa moral, porque existe muito falso moral no meio político, e que de repente as pessoas, às vezes, têm que se fazer essa análise. Então eu tenho dito que hoje o melhor pré-candidato a prefeito de Umuarama, não tenho medo, não tenho dúvidas, Zé Léo, é o Fávaro. Eu tenho certeza que é uma pessoa humilde, uma pessoa que não tem nada que o desabone, é uma pessoa que começou lá embaixo, na Secretaria da Agricultura, depois foi secretário nas administrações municipais de agricultura. Eu tenho certeza que vai ser um ótimo prefeito dentro da medida do possível, porque não adianta hoje nós estarmos com visionosismo de falar que nós vamos fazer e a coisa acontecer, que não vai acontecer, porque hoje, infelizmente, o nosso país passa por uma crise muito forte e é isso que nós precisamos ter, é pé no chão. Tá certo. Fernando, obrigado por ter participado aqui no Domingão do Zé Léo. Nós vamos só paturar e tocar uma música agora, né? Depois vamos conversar com o Fábio, que é pré-candidato a prefeito. Zé Léo, antes da música eu quero agradecer essa oportunidade que você está me dando de vir aqui hoje, num dia muito especial para Umuarama, quando completa 61 anos de emancipação política. Eu acho que isso nós temos que realmente agradecer a Deus por fazer com que essa cidade cresça cada vez mais e que nessas eleições que se aproximam agora no mês de outubro, nós possamos escolher o melhor candidato. Eu não tenho dúvida disso, Zé Léo. Nós não podemos errar como nós erramos naquelas pessoas que me sucederam quando eu deixei a cidade de Umuarama num patamar que todos nós tínhamos orgulho de sermos umaramenses. Tanto que o meu lema da minha administração era a nossa cidade, nosso orgulho. E depois, de 4 anos depois, você viu que a nossa cidade, quando fazia o recap, jogava areia grossa no asfalto da nossa cidade, né, Léo? Isso é que nós temos que repensar. Nós não podemos errar. Por isso é que eu tenho certeza que a população de Umuarama saberá escolher o melhor para a nossa cidade. E desejar a todos, por esses 61 anos de Umuarama, que Umuarama realmente continue no caminho do desenvolvimento, no caminho da geração de empregos. E eu tenho certeza que grandes empresas estarão vindo para Umuarama, grandes empresas estarão sendo inauguradas nos próximos anos, gerando emprego, gerando qualidade de vida. Porque ontem, essa semana mesmo, Zé Léo, estive em Pérola, uma cidade do porte de Pérola, ter 2.000 desempregados. Nossa é preocupante. Como nós temos também
a grande empresa de Umuarama, que por questões econômicas aconteceu isso, mas eu acredito que ela vai se reerguer, ela vai voltar a gerar esse emprego, porque quando você tem uma empresa instalada na sua cidade, num determinado momento alguém vem e acaba concluindo esse projeto. Por isso é que eu tenho falado, Zé Léo, nós não podemos em outubro errar no nosso candidato. Tá certo, obrigado.